Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para que você receba a palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio aqui a comunidade Nação Ministério Pleno, um ministério que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Queridos, estamos falando de uma série muito importante: Rejeição, o mal do século. Jesus, um homem que compreendia o que era sofrer e sentir dores, foi rejeitado e desprezado. Quando você experimenta a dor da rejeição, pode identificar-se com Jesus e obter força e cura por intermédio dele. A rejeição é uma das armas favoritas que Satanás usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a plantar sementes de rejeição. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos. Talvez Satanás tenha até plantado essas sementes enquanto estava no ventre de sua mãe. Sementes que o levaram a sentir-se sem valor e indesejável. O diabo é um mentiroso e este devocional o ajudará a renovar sua mente de acordo com a palavra de Deus. Deus diz que você é precioso. Ele o escolheu e derrotou o diabo por você. Acredite no que Deus diz a seu respeito e não naquilo que as pessoas ou o diabo dizem a seu respeito. Então, queridos, estamos falando sobre rejeição e hoje estarei abordando o assunto reações erradas à rejeição. Primeiro tipo de reação são as reações agressivas, como raiva, rebelião ou uma personalidade extrovertida. Quando eu tenho esse tipo de reações, eu vou sentir recusa pelo confronto. Você é super sensível, melindroso, e o problema não é com aqueles que constantemente o ofendem ou ferem seus sentimentos, mas está com você e sua natureza supersensível. 95% das pessoas, quando ferem seus sentimentos, elas não tinham a intenção de fazê-lo. Agora temos rejeição de outros, mecanismos de proteção. Queridos, alguns pensam: eu vou atacá-lo antes que você me ataque. Ou, se eu rejeitá-lo antes de você ter a chance de me rejeitar, sente-me-ei melhor. Assim, esperam rejeições de experiências anteriores, ou agem conforme essas rejeições. Temos também a aspereza, dureza, sexismo, descrença. Parte disso é uma expectativa amarga, como também de suas experiências anteriores. Isso é projetado através de sua gesticulação facial e como as coisas são ditas aos outros. Queridos, porque eles estão ou inconscientemente, às vezes conscientemente, projetando rejeição em você, é difícil não rejeitar essas pessoas. Temos rebelião, um sentimento que muitas das vezes acontece com quem sofre de rejeição. Falando de rebelião, citamos algum tipo de atitudes, como atitudes agressivas, palavrões, linguagem chula, argumentatividade, teimosia, desafio, luta,
E isso traz a rejeição, que é definitivamente uma das raízes da rebelião das crianças. Queridos, durante o tempo em que estamos colhendo frutos ruins de nossas más raízes, procuramos maneiras de lidar com isso. Essas formas de enfrentamento nas reações passivas são autodestrutivas e geralmente pioram nossa situação. Além disso, ainda estamos colhendo a rejeição que desejamos desesperadamente evitar. Como Deus não tem chance de intervir, porque estamos no controle. Ou seja, nesses casos, Deus não tem chance de intervir, porque estamos no controle. Um outro tipo de reações são as reações passivas, com medo e auto-rejeição. Uma personalidade introvertida. Quem tem esse tipo de reações passivas sofre com uma natureza buscadora de aprovação, auto-rejeição, tristeza, submissividade, solidão, depressão, desespero, desesperança, autocondenação, medo, ansiedade ou expectativa de mais rejeição e baixa autoimagem, inferioridade, insegurança, inadequação, a pessoa não entende porque recebe repetida rejeição e sente sem ser amaldiçoado. Amados, temos alguns tipos de comportamentos, como correção pessoal. A pessoa não pode aceitar pequenas sugestões ou críticas leves, mesmo que você diga a eles que 99% é bom, mas 1% onde pode haver melhorias, o mundo dessas pessoas desmorona e por 3 dias elas ficam na miséria. É muito difícil se comunicar com uma pessoa assim. E temos a indignidade, ou seja, a rejeição pode causar sentimentos de indignidade, ódio por si mesmo, baseado na vergonha, no sentimento de auto-rejeição e uma voz interior que lhe diz que eles não são bons, que algo está errado com eles. E além disso, temos os bloqueios psicológicos, por causa dos muros construídos. A pessoa fica totalmente bloqueada, totalmente fechada, resistente, ou seja, com uma resistência para se abrir nos relacionamentos. E também temos tristeza, hipersensibilidade. Quem sofre com rejeição tem essas reações: tristeza, hipersensibilidade. Muitos são supersensíveis porque foram feridos no passado e, portanto, suas emoções feridas são facilmente afetadas. Então, ocorrem a tristeza e a depressão. Além disso, temos a autoacusação e autocondenação. Dentro desse aspecto, temos pessoas que se sentem incapazes, ou seja, incapacidade ou recusa de comunicação. Essas coisas levam à depressão, problemas psicológicos, automutilação, pensamentos suicidas e etc. Temos também o medo do fracasso. Quando a pessoa tem esse sentimento, ela tem medo da opinião dos outros. Outros medos, você tem medo de expressar suas opiniões e sentimentos honestos. Você adapta suas opiniões para tentar coincidir com aquelas expressas por pessoas com quem está se associando no momento. E além disso, temos também
a depressão, que é a negatividade, é o pessimismo, desesperança, desespero, isolamento. Durante o tempo no qual estamos colhendo frutos ruins de nossas más raízes, sofremos e nos perguntamos por que continuamos recebendo mais rejeição. Essa é a razão para buscarmos formas de enfrentar, para nos sentirmos bem. Queremos evitar a rejeição a todo custo. Começamos a temer a rejeição. Estamos procurando uma maneira de lidar com a situação, para que não pareça tão ruim do lado de fora, e tentar evitar situações. Então o ciclo do medo começa e mecanismos de proteção começam também a aparecer. Vamos falar aqui de um tema ou um tópico importante, que serão os mecanismos de proteção, ou seja, muros de falsa proteção. Mecanismos de proteção são muros que nós construímos para nos proteger de futuras rejeições. Primeiro, vamos lá. Os muros biblicamente representam proteção, segurança para nos manter a salvo de nossos inimigos. Mas Deus é a sua proteção. Olha o que diz Isaías 26:1. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Segundo, queridos, Satanás falsifica muros divinos. Falando de muros divinos falsificados por Satanás, são muros feitos por você mesmo, construídos, Você constrói uma defesa que é realmente uma fachada, é a pseudo-felicidade ou força que encobre a luta da pessoa e o medo de mais rejeição. Vivem atrás de paredes e máscaras, tais pessoas, já que não sabem apenas ser eles mesmos, estão sempre tentando ser o que os outros querem que seja. Então, amados, precisamos derrubar muros feitos por nós mesmos, para que muros divinos possam ser erguidos, ok? Então vamos lá. Satanás, ele falsifica muros divinos. Então nós precisamos erguer, ok? Muros divinos, tá? Que possam trazer a cura para nossas vidas. Então precisamos derrubar muros feitos por nós mesmos. Agora, amados, eu queria aqui também falar sobre mecanismos de proteção para combater o medo da autorrejeição, que são os métodos da carne, ok? Vamos lá. Esforço, orientação para o desempenho e realização, em que a pessoa baseia sua identidade e quem ela é no desempenho de algo na vida. Sempre que baseamos quem somos em nosso desempenho ou em estarmos corretos sobre algo, então falhamos, o que é apenas uma questão de tempo, já que ninguém é perfeito exceto Jesus. É um golpe profundo em nossa identidade e autoestima. O ciclo então começa novamente. Associa-se apenas pessoas de status, porque elas derivam seu senso de valor próprio ao serem aceitas por aqueles que acreditam estar acima delas. Ou associa-se principalmente às pessoas que elas consideram perdedores ou oprimidas, porque esse é o único grupo ao qual elas sentem que pertencem e podem ser aceitas. Então aqui, queridos, você pode ver que tem um declive, ok? Aí vamos falar então sobre o afastamento, solidão. Você rompe relacionamentos, Você passa a romper relacionamento com pessoas de quem gosta profundamente.
antes que elas tenham a chance de conhecer quem você é de fato e rejeitá-lo. Então constrói muros em torno de si, isola-se e se recusa a comunicar-se ou associar com outras pessoas, né? Se associar com outras pessoas. Tem também aqueles que têm o sentimento de independência. Isolamento é o egocentrismo, egoísmo, autojustificação, autojustiça e etc. E tem aqueles que têm o sentimento de autocontrole, ou seja, pensa que não são bons o suficiente para serem amados por alguém ou por Deus. São controladores em seu relacionamento com as pessoas e Deus. Não permitem ou confiam em Deus em situações difíceis para orientar sua vida. Também tem aqueles que têm um sentimento de autoproteção. Isso aqui é um perigo. Protegem-se, não permitem que ninguém fale das suas vidas. Uma pessoa que tem dificuldade em admitir que está errada ou em receber críticas construtivas tem um problema subjacente de rejeição. Como sabemos disso? Porque elas estão baseando sua identidade, quem são, em sua capacidade de estar certos, ok? Tem também a autoidolatria, que são atitudes de julgamento crítico, inveja, ciúme e cobiça. Você entendeu? Algumas pessoas se viciam em ter um problema. Torna-se sua identidade, sua vida, e define tudo o que pensam, dizem e fazem. Tudo ou todo o seu ser está centrado nela. Tem também aquelas pessoas que têm o sentimento de desconfiança, um comportamento, Pessoas que sofreram rejeição, muitas vezes perdem a confiança nas pessoas, nos médicos, em líderes e etc. Você acha que é bom não confiar nas pessoas? Mas está errado. Tem também aqueles que têm a autopiedade. Não usa ou não use seu problema como um meio de obter atenção ou simpatia, Tem também o orgulho. Orgulho, falando disso, é o egoísmo, arrogância, manipulação de arrogância, possessividade. É uma capa de sua baixa autovalorização. Desprezar as pessoas as faz se sentir melhor do que as outras. Então, aquele que é crítico e julgador. Tem também aqueles que têm um sentimento de controle. Alguém que deseja dominar os outros, porque tem medo de se machucar de outra forma. Aí ela passa a controlar, dominando os outros. Tem também o perfeccionismo, um sentimento. Muitos se tornam perfeccionistas, tentando provar seu valor, ganhar amor e aceitação. O problema é que ninguém consegue atingir esse padrão o tempo todo e acaba ficando deprimido. E também temos a imaturidade emocional, que são os dependentes dos outros. Precisa da afirmação deles e etc. Não conseguem romper relacionamentos prejudiciais e essas pessoas podem ser vítimas de gangue. Também tem aqueles que sofrem com problema de mecanismo de proteção. E aqui eu quero falar sobre os mecanismos de proteção. Amados, em vez de perdoar e receber o amor curador de Deus, tentamos em nossa carne lidar com a situação à nossa maneira. Esses mecanismos impedem Jesus de alcançar a ferida para que possa ser curada. Mesmo que a pessoa tenha sofrido rejeição, ela ainda é responsável pelas reações. Este comportamento são prejudiciais e precisam ser confessados e pedido perdão a Deus. Agora eu quis falar sobre a rejeição
é um teste para os cristãos, ok? Quase todos os líderes espirituais importantes da Bíblia tiveram que vencer a rejeição. Exemplos: Jesus, Noé, Elias, Ruth, Gideão e tem muito mais. Então todos experimentam rejeição. Então, queridos, a questão é, vamos lá, primeiro, permitiremos que Deus nos cure, como Ele o fez com muitos dos nossos heróis bíblicos? Uma pergunta. Segundo, ou permitiremos que a rejeição nos destrua, como ao rei Saul em 1 Samuel 18? Queridos, a rejeição e superação da rejeição tem tudo a ver com a identidade e no que você baseia sua identidade. A chave para superar a rejeição é resolver os problemas de identidade. Quando baseamos nossa identidade no que a palavra de Deus tem a dizer sobre nós, tornamos-nos ou nos tornaremos virtualmente à prova de rejeição. Podemos nos tornar imunes às feridas da rejeição, desde que não estejamos baseando nossa identidade no que alguém pensa de nós, ok? Mas existe um plano de Deus para cura e restauração, ok? Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o plano de Deus para cura e restauração. Amados, a cura vem quando descobrimos a raiz e ela é curada por Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 20 e 21 diz: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Esse texto é importante, ok? Aí, com isso, nós temos as pessoas que sofrem opressão demoníaca. Posteriormente, os espíritos acusadores que estiverem vinculados às raízes serão silenciados, ok? Aqui nessa opressão demoníaca. O acusador ele se apega à raiz. Raiz de quê? De experiências anteriores de rejeição. Então, para atormentar você, ou uma pessoa, e continua lembrando-a de sua rejeição e inutilidade. É assim que ele trabalha, ok? Então, silencia aquelas vozes do inimigo. Deus chamou você para a liberdade. Ele tem grandes coisas planejadas para você. É só você entender o livro de Isaías, capítulo 42, versículos 6 e 7, ok? Que diz: Eu, Yahvé, te chamei. Chamei para quê? Para demonstrar minha justiça, abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos, tirar do cárcere os que jazem em trevas. Agora, cura e restauração. Amados, aqui eu concluo, ok? Com cura e restauração. Não vou me aprofundar, só vou trazer para você que há a cura. Há como resolver esse problema. Joel capítulo 2, versículo de número 25, está escrito: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, querido, quando as raízes foram curadas, teremos estabilidade através de nossa nova identidade em Cristo, ok? Quando as suas raízes de rejeição forem curadas, você terá estabilidade através de uma nova identidade em Cristo. Então, Ele nos restaurará os anos roubados. Então, amados, rejeição e elevação acima dela é tudo sobre identidade e sobre em que você baseia a sua identidade. Então, a chave para superar rejeição é resolver os problemas de identidade. Então, essa é a chave. Você precisa
resolver os problemas de identidade, ok? Quando baseamos nossa identidade no que a palavra de Deus tem a nos dizer, tornamos-nos, ou nos tornaremos virtualmente à prova de rejeição. Então podemos nos tornar imunes às feridas da rejeição, desde que não baseemos nossa identidade no que as pessoas pensam de nós, e sim no que a palavra diz, no que a palavra ela revela para nossas vidas. Aí você vai começar a ser curado, ok? Então presta atenção, você precisa basear a sua vida, a sua identidade, a sua personalidade para ser curada. Ela precisa ser baseada, ela precisa estar focada no que a palavra diz ao seu respeito. Então essa é a chave para superar a rejeição e resolver os problemas de identidade. É você baseando sua identidade no que a palavra de Deus tem a nos dizer. Então aí você se torna virtualmente à prova de rejeição. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Estaremos falando sobre rejeição, ou melhor, a saída da rejeição no nosso próximo devocional, ou seja, o nosso último devocional sobre essa série. Queridos, você já é inscrito no nosso canal aqui no YouTube? Se não, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você esteja recebendo notificações de novos devocionais, de tudo aquilo que for interessante para a tua vida. Também, amados, estamos lá no Facebook, no Instagram e no TikTok. Lá no Facebook você coloca @Ministério Pleno. Já no Instagram você coloca @Ministério Pleno. E no TikTok você vai colocar assim, Ministério Pleno e o número 10, ok? Tudo junto, Ministério Pleno e o número 10. Queridos, que o Senhor abençoe sua vida, sua família, sua casa, e que você seja curado de qualquer ferida, de qualquer trauma de rejeição. Fica com Deus, até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração. Aleluia! Hoje Deus vai visitar esta casa, o teu coração. Vai sarar as tuas feridas. Toda enfermidade hoje Deus vai curar. Você crê nisso? Eu creio. Eu sei o que se passa com você, o que tá machucando teu coração, filho, eu estou vendo essa ferida que está doendo. Não pense que eu vou te deixar assim. Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar essa ferida que tá fazendo você chorar. E hoje eu vou curar você. Creia nisso, filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti, e só vai ficar a cicatriz.
clamou meu nome lá do alto e eu ouvi e vim curar. Essa ferida que tá fazendo você chorar, e hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Oh meu Deus, você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti, e só vai ficar as cicatrizes.